Bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo nesse dia. Um dia de presente que Ele nos deu para nós desfrutarmos da nossa vida, para criarmos, para desfrutarmos do melhor desta terra. Também para batalharmos, para também enfrentarmos o labor do dia. Isso tudo na presença do Senhor. Hoje é um dia muito importante, aonde uma coluna, a primeira coluna, está sendo edificada, de como eu tenho dito em todos os vídeos. O Senhor me chamou para esta grande obra, Atos dos Apóstolos, um projeto maravilhoso, onde Ele me mostrou coisas imensuráveis neste momento, aonde Ele está me revelando pedacinho por pedacinho, e Ele me conduziu para a base, porque eu já queria fazer aquilo que nosso coração desejoso já quer fazer, mas Ele me disse, não, eu vou te levar para um ponto aonde vai ser o ponto do marco zero, aonde eu serei a pedra de esquina e te darei autoridade para me assentar na esquina desta grande obra. Eu serei a pedra fundamental e eu não te desampararei e agregarei todos aqueles que têm o desejo de realizar essa grande obra, de reviver esta grande obra. E essas 4 colunas que serão edificadas uma por uma, a igreja, ela será alicerçada sobre esta base, sobre esta fundação. E essas 4 colunas, elas têm um nome, elas têm um significado, elas têm um mistério revelado, a qual ao longo dessa jornada nós iremos todos ficar conscientes e fortalecermos a nossa fé. A primeira coluna é a coluna de Mateus, a qual nós estamos trabalhando nela, onde nós já furamos muito buracos, encontramos pedras, tocos, entulhos, tudo que os irmãos imaginar de obstáculos, desânimo, intempéries, acidentes, interrupções, paralisias, mas o Senhor até aqui nos sustentou. Porque quando Ele chama, Ele cumpre. Quando Ele capacita, Ele fortalece. E a nossa segunda coluna será edificada na presença do Evangelho de Marcos, onde iremos executar da mesma forma que a primeira para ficar no mesmo alinhamento. Depois iremos para a coluna de Lucas, onde será feito o mesmo procedimento conforme o Espírito Santo. E depois nós iremos emoldurar com a 4ª coluna, que é o Evangelho de João, onde todos nós sabemos que esse Evangelho é o Evangelho do amor. E logo em seguida nós iremos entrar naquilo que é o centro desse projeto, para este momento, para este canal, que é a Igreja de Atos dos Apóstolos, onde o Senhor vai renovar e reviver e restaurar coisas que estão perdidas e que serão renovadas, e essas coisas serão distribuídas gratuitamente, de forma que eu recebi de graça, de uma forma que estarei devolvendo novamente de graça, porque de graça recebeste, de graças dai. Isso para o pobre necessitado de todos os sentidos e para o abundante em todos os sentidos. Para o indouto e para o sábio. Porque neste momento a igreja de apóstolos vai se fazer presente e vai ter tudo em comum, e os irmãos, nós viveremos em união. Para esse dia o Senhor nos preparou, nos deu uma chave simbolicamente para abrir o discernimento da nossa cabeça, o discernimento do nosso coração, o discernimento do nosso espírito, através da abertura
da Escritura. Essa é a chave que o Senhor tem nos dado. Então, nesta manhã, junto com a presença do Senhor, nós vamos enfatizar a chave do reino, que é uma referência que será lida no capítulo 16 do livro de Mateus, onde o Senhor, neste capítulo, que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, onde Pedro reconhece Jesus como Cristo. E esse título e essa chamada para a atenção, ela é muito importante para as nossas vidas. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, nós entenderemos o que significa isso, o que será edificado sobre esta rocha, sobre esta pedra. Graças a Deus, nós chegamos no vídeo 16º do projeto dos Atos dos Apóstolos, onde entraremos em um momento decisivo em Mateus 16, quando Jesus nos faz a pergunta que define o destino de todo ser humano: quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é uma pergunta forte, e quando nós estamos na posição de ouvi-la, nós temos que tomar uma decisão. Estar diante da presença de Deus é uma decisão, é uma escolha, nada forçado, é uma escolha voluntária, porque o Espírito de Deus, ele penetra no coração, ele comove o coração do homem a estar na presença de Deus. Neste momento, juntos nós vamos aprender sobre a revelação que Pedro recebeu, o poder das chaves dos reinos e o chamado para nos tornarmos a luz e segui-lo. Se eu, você, nós buscarmos uma base sólida para a nossa fé, para este momento presente, para este mês, para este dia, para essa semana, eu tenho certeza que esse estudo é para todos nós, aonde o Senhor há de se manifestar de uma maneira maravilhosa para que o seu nome venha a ser glorificado. E neste estudo que o Senhor vai nos dar nesta manhã, às 9 horas da manhã, o momento profético, que é a terceira hora do judeu, que o judeu conta a primeira hora às 6 horas da manhã, e a terceira hora, os judeus ele ora, devido à profecia que foi entregue ao livro de Daniel. O judeu ele tem um sistema de comunicação com Deus 3 vezes por dia. E a primeira vez é às 9 horas da manhã, a terceira hora, a sexta hora ao meio-dia e a 1ª hora às 18 horas. E assim nós iremos fazer, porque a Igreja de Atos, Atos dos Apóstolos, esse projeto será edificado sobre esse procedimento. Onde deu certo, está dando certo até o dia de hoje. E pela misericórdia de Deus, neste estudo, nós vamos descobrir muitas coisas, e uma delas é o aviso contra o fermento dos fariseus, para nós tomarmos cuidado com a influência que está à nossa volta. A declaração de Pedro, nós vamos entender qual o porquê, o sentido dessa declaração e a promessa sobre a igreja. Nós vamos ter acesso à revelação do mistério das chaves do reino, porque o que se liga na terra será ligado no céu através desta chave, simbolicamente mostrada aqui. O desafio da cruz, um grande desafio que o Senhor enfrentou a favor das nossas vidas, e o que significa o poder, o perder a vida para ganhá-la. Então esse será o nosso foco na leitura da palavra nesta manhã. E eu convido a você neste momento, aonde você estiver, possivelmente você não estará comigo agora às 9 horas da manhã,
Mas aonde esse vídeo chegar, o momento que for, ele é o seu momento profético. Ele é a sua terceira hora, o seu momento de você refletir sobre todas essas palavras que já disse. Eu te convido a fechar os seus olhos, ou prestar atenção, fitar os teus olhos, aguçar os teus ouvidos para a leitura da palavra que é genuína, aonde Atos dos Apóstolos irá usar a palavra, nada além da palavra. Os comentários são somente comentários, mas as revelações, elas vêm do Espírito Santo. Ele vai tocar. Coisas extraordinárias vão acontecer, irmãos. Na construção dessas colunas rústicas, onde poucos estão vendo, onde poucos estão trabalhando, quando o Senhor assim abrir as portas da revelação, os irmãos vão perceber e entender a magnitude desse projeto para o momento presente, de séculos em séculos. Porque esta é a obra que o Senhor tem chamado até a grande profecia da volta do Messias, para buscar, para separar o joio do trigo e nos levar, aqueles que creem, para um lugar onde não haverá choro, pranto, rancor, dor, somente amor, porque queremos viver na presença de Deus, dentro da sua essência, que é o puro amor, o amor do Pai, o amor incondicional. Nesse momento, eu convido a você a fechar os seus olhos e nós orarmos ao Senhor. Senhor meu Deus, nesta manhã, só Tu sabes, meu Deus, a condição do Teu servo. Só Tu sabes o que está desta forma aparente a todos para dentro, até no meu coração e até na minha mente. Mas eu entrego diante do Teu altar todas essas condições, Senhor. E nesse momento, como um sacerdote, ministro da Tua palavra, chamado para esta grande obra, aonde o Senhor deseja mostrar essa chave, aonde o Senhor deseja entregar essa chave para muitos, Senhor Deus, que estão desejosos, para muitos que não têm, Senhor Deus, para onde ir, mas eu tenho certeza que este vídeo, ele vai chegar, Senhor Deus, aos ouvidos daqueles que estão clamando pelo Senhor. Porque é do desejo do Senhor que todos entrem pela tua porta e habitem contigo, se assentem na mesa e ceiem com o Senhor. Por isso, nesta manhã, em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, nós pedimos a presença do teu Espírito Santo, que ela possa nos conduzir na leitura da tua palavra e a que a tua palavra possa encontrar no coração de cada um que assim a ouvir. A leitura da Escritura Sagrada e a revelação vinda do teu divino Espírito Santo. Assim nós oramos, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, para perdão dos nossos pecados e habilitação a esse acesso para o giro dessa chave. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu te convido, onde você estiver, a abrir a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia, a sua espada. Se você não tem, você foca os seus ouvidos, os seus olhos, para que você possa acompanhar e assim desfrutar do pão puro, verdadeiro, sem fermento, vindo diante de Deus. Esta aqui é a base, esta aqui é a coluna de Atos dos Apóstolos, representada na construção do livro, no livro de Mateus. E iremos usar a fase dessa construção no capítulo 16. A palavra diz assim: o fermento dos fariseus
E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o sol está rubro, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está em nuvem, está vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e conheceis os sinais do tempo. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 3. Agora o verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixo-vos e retiro-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinha se esquecido de fornecer-se de pão. No verso 6, Jesus diz assim: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que razoais entre vós, homens de pouca fé? Sobre o não vos terdes fornecido pão. Verso 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens, e quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas de que vos guardais do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A confissão de Pedro no verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhes disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus.
e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é muito clara. A palavra do Senhor, ela é tão clara quanto todas as pregações que nós já ouvimos em todas as igrejas que já frequentamos, em todas as reuniões que nós já fomos. Não há nada tão seguro, tão protegido, não há nada tão blindado, tão santificado, que é a fé da leitura da palavra como ela é. Você não precisa, eu não preciso ser eloquente na minha leitura, eu não preciso ser alfabetizado para entender as vírgulas e os sinais da ortografia, da escrita do nosso idioma. O que interessa é a leitura da palavra, porque é o Espírito Santo que revela. Ele é o que revela, e a palavra de Deus, ela é verdadeira. Não interessa o que dizem por aí. A chave da revelação, ela não está nas letras. A chave que abre a revelação do Espírito Santo está com Jesus Cristo, e foi dada por Deus, e Deus assim transportou essa chave e a deu ao Espírito Santo, e derramou o Espírito Santo com esse código, essa chave, sobre todas as pessoas, sobre toda a carne.
Não importa a condição que você esteja agora, não importa a condição que eu venha estar agora, o mais importante de tudo, que o Espírito Santo ele tem poder para revelar a sua obra no seu momento. Receba esta palavra, porque eu recebo esta palavra aqui. Que o Senhor possa te alcançar. E neste momento, nós vamos orar entregando a leitura da palavra e entregando este período e os avisos finais. Senhor meu Deus e meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por nos entregar esta chave simbólica aqui na minha mão, que abre o poder da vontade da leitura da Tua palavra e que gira e nos leva para a eternidade. Através de tudo que o Senhor falou com Teus servos e ensinou aos Seus discípulos. A palavra de exaltação e promessa sobre a vida de Pedro. Logo em seguida, o Senhor Deus, a exortação sobre as palavras sentimentais que ele assim falou e o Senhor assim repreendeu. E a promessa, Senhor Deus, que o Senhor nos fez, que o reino do Senhor é revelado pelo Filho do Homem. Por isso, nesse momento, Senhor Deus, nesta hora profética, no período do meio-dia, a sexta hora, ao período das 9 horas, me desculpe, que é a terceira hora do dia, nós entregamos ao Senhor neste momento. Nós ofertamos ao Senhor este período e te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, estar entregando uma chave a cada um que estiver nesta conexão conosco, para destravar a mente, o coração, a alma e o espírito, para o teu nome ser glorificado. Recebe assim, Senhor Deus, a nossa reverência, a nossa obediência pelo chamado de orarmos 3 vezes ao dia, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua obra seja, Senhor Deus, edificada no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, na graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Meus amados, nesse momento, carinhosamente, gentilmente, eu venho fazer um pedido. Se você nos seguiu até aqui, se você adiantou, está vendo esse momento, eu vim aqui te pedir para que você possa deixar o seu like, o seu gostei, fazer o seu comentário de fé, fazer a sua pergunta, porque surgem muitas perguntas quando se trata das Escrituras. E também te peço, para ajudar o crescimento desta grande obra, compartilha com uma pessoa ou com mais pessoas que você sabe, que tem certeza que essa simplicidade de palavra, ela vai fazer a diferença para esta pessoa. A forma a qual ela foi lida, a qual nós explanamos simplesmente um pouco, porque ao porvir, o Senhor irá nos dar discernimento de cada frase, de cada capítulo, numa penetração inefável que ninguém nunca ouviu, que vai mudar a estrutura, a direção de muitas denominações. Porque nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, que foram aprendidos diretamente com o Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para este momento, para este ano e o ano que por vir, o Senhor vai realizar esta grande obra.
Por isso eu te faço esse convite. Colabore conosco, bote a mão no arado. O mínimo que você fizer é o máximo que você estará ofertando ao Senhor. E o nome do Senhor será glorificado. Assim eu venho me despedir com um forte abraço, um beijo no coração e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas o Senhor tocou no meu coração aqui para fazer uma oração. Senhor, meu Deus, nesta hora, que eu não sei a hora, que essa pessoa, Senhor Deus, ela vai ser alcançada por este vídeo especial, 16º, que tem um significado muito grande, da perfeição. Senhor, não deixe essa pessoa fazer isso que ela está querendo fazer. Meu Deus, dê ânimo para ela. Não deixe ela desistir, Senhor Deus, da vida, que é um dom. Mas que o teu nome possa ser glorificado. E que o Senhor possa estar também alcançando, Senhor, aqueles que estão com intenção tão insalubre em seus corações. Que o Senhor possa trazer paz, harmonia para o louvor do teu nome. E que essa pessoa, neste momento, ela possa entrar em contato, Senhor, e dizer que o Senhor a alcançou para a edificação da tua obra aqui neste lugar. Assim eu intercedo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus e com a graça do teu Espírito Santo. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço, um forte abraço. Que essa chave possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, o seu ser e o nome do Senhor ser glorificado. E um forte beijo no coração. Fiquem todos com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.